E aí galera do canal, Graça e Paz. Hoje a gente vai estar fazendo uma reflexãozinha aqui sobre Mateus capítulo 12, mais precisamente o verso 12. Mas antes de entrar no verso 12, a gente precisa entender um pouquinho desse contexto aqui. O capítulo 12 começa falando que os discípulos de Jesus estavam colhendo algumas espigas para se alimentar. Os fariseus vendo aquilo, eles foram até Jesus. Seus discípulos estão colhendo espiga no sábado. Jesus, conhecendo a lei, Jesus, conhecendo a Tanakh, falou o seguinte no verso 3 aqui, ó. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? E no verso 4, ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. A primeira tentativa deles era de pegar Jesus, mas Jesus sabia e também conhecia a lei e mostrou a eles: não, Davi também fez isso. Me mostra então hoje nos discípulos. Mas chegando mais adiante, aí que vem começar a se tornar profundo esse texto. O que é que acontece no verso 9? Jesus, ele sai de onde ele estava, ele entra na sinagoga. Entrando na sinagoga, os fariseus viram que tinha um homem com uma das mãos atrofiadas e já queriam pegar Jesus. Bora ver aqui, ó. Verso 9. E saindo daquele lugar, dirigia-se à sinagoga deles. No verso 10. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele sabia que Jesus, ao ver a situação daquele rapaz, Jesus não ia deixar aquele rapaz voltar para casa da mesma maneira, da mesma forma. E Jesus dá uma resposta a ele, é o que Jesus fala. Ele lhes respondeu: pode você, se tiver uma ovelha, ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Verso 12 agora. Agora que a gente vai começar a entender. Quanto mais vale um homem do que a ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus, ao afirmar isso, ele estava afirmando o que os fariseus já conheciam, que era o livro que eles estudavam há tanto tempo. Os judeus, eles têm a espécie de Antigo Testamento, é o mesmo Antigo Testamento que a gente, mas recebe o nome de Tanakh, de Gênesis a Malaquias, não muda nada, é o mesmo livro. Os fariseus, eles se concentravam muito no estudo da Torá, que é o conhecido Pentateuco, que é o livro de Bereshit a Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o que é que tinha nessa Torá? A Torá seriam os preceitos e as leis que os judeus deveriam seguir por toda a eternidade. Só que tinha um princípio que regia a vida de qualquer judeu estudioso, que era fazer o bem. Os judeus, eles têm um livro de interpretação que é chamado Talmud, que seria uma espécie de teologia sistemática da fé judaica, ou uma confissão de fé judaica, que ali estaria escrito todas as interpretações do texto judaico. Tanto que, se você for pegar no Talmud, ele fala que o princípio gerador da vida de um homem é preservar, é salvar vidas, é fazer o bem. Tem até uma prática muito interessante que se chama Tikkun Olam, que significa consertar o mundo. Todo judeu, ele tem por obrigação consertar o mundo, fazer o bem no mundo. E quando a gente pega ali o livro de Bereshit, a primeira coisa que Deus faz depois que cria o homem, que o homem peca, o que é que Deus faz? Ele faz um bem, ele faz uma ação boa, que ele cobre a nudez de Adão e Eva. E quando você pega o último livro do Pentateuco, que é Devarim ou Deuteronômio, qual é a última ação que acontece? O último ato que acontece é o que? O enterramento. O homem deve cobrir o nu e enterrar os mortos. Outra ação boa. Jesus, ele usou o próprio conhecimento judaico, farisaico daquela época. Ele usou a própria Torá, o próprio Talmud, as leis que os fariseus julgavam tanto conhecer, para jogar contra eles e falar assim: o que é que vocês têm para falar aqui agora? E eu já mostrei aqui para vocês que é lícito fazer o bem, e esse é o princípio gerador de todo judeu, é o princípio de todo os judeus. Aí ele chega e fala assim, ó, no verso 13: então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Jesus, ele mostrou a própria lei que o judeu tanto dizia conhecer, quando os fariseus tanto diziam conhecer. Jesus pegou e falou assim: vocês não sabem de nada, vocês não entendem nada, vocês tanto tempo estuda, e
é a mesma coisa que nada. Eu trouxe aqui o princípio de sua própria lei. O que é que vocês têm para falar? Não resta nada a não ser conspirar para tentar pegar e matar Jesus.